Bom, hoje é 20 de julho de 2017, entrevista com a professora Circe Bittencourt. Boa tarde, professora. Boa tarde. Obrigado por nos receber. A vocês. Eu que agradeço. Honrado. Bom, primeira pergunta que a gente tem. Meu filho, eu gostei de história como aluna da escola. Eu fiz clássico, né, naquela época, porque eu sou da geração mais antiga que vocês estão entrevistando, né, me parece. Então, dos anos 60, quando eu fiz no colégio de Freira, no colégio São José, eu tive uma excelente professora de história no clássico que eu fiz. E eu queria, e também eu gostava de filosofia, tanto que eu prestei um vestibular naquela época, os vestibulares que você fazia especialmente para uma área e dentro de uma faculdade, né? Eu sempre gosto de contar como foi o meu vestibular aqui na USP. Quem estava na banca era prova escrita e oral. Então, na minha banca, eu nunca esqueço, quando eu fui fazer História do Brasil, era o Sérgio Buarque, né? Eu sorteei um papel. Foi assim um episódio bastante interessante, né, aquele vestibular. Mas eu também prestei vestibular de filosofia na PUC. E meu pai queria muito que eu fizesse direito, então, mas eu queria fazer história ou filosofia dentro da área de humanas, porque eu queria ser professora, né? E eu queria ser professora de história ou de filosofia, enfim, dessa área. Talvez se tivesse sociologia, talvez também eu pudesse ir para o campo da sociologia. Porque eu queria ser professora, era a coisa que eu mais gostava que eu tinha como perspectiva profissional. Eu lembro que também na época estava muito na moda ser advogada, as mulheres estavam se libertando de outras, deixar de ser professora para ser arquiteta, engenheira, advogada, né, vários campos. E eu lembro de uma amiga, que é muito amiga minha até hoje, que fez arquitetura. Ela falou, mas como você vai ser professora? Eu falei, porque eu gosto de ser professora. E eu gosto até hoje de ser professora. Eu acho que é uma questão de ser professora primeiro. E depois, a história, eu comecei até a fazer um curso da PUC, de filosofia também. Mas eu gostei da história aqui da USP. E a história sempre me seduziu e era gozado, eu sempre gostava muito mais da história do Brasil, né? Eu tinha assim, quando o curso era de história do Brasil, eu gostava, quando era de história geral aí eu preferia filosofia. Entendeu? Então, coisas mais gerais eu preferia filosofia. Eu queria conhecer a história do Brasil, eu sempre tive muita curiosidade e tive a sorte de ter essa professora que eu lembro que, imaginei, no clássico, eu lembro de um seminário que a gente tinha que fazer seminários. Ela veio de uma formação da USP e nós tínhamos já que ler o Caio Prado, né, tinha que ler o Celso Furtado, no Colégio Freira, em 1963, né, 62, 63. Ela estimulava a gente para ler obras, né? E acho que foi isso, que eu resolvi ser professora de história. E depois, no curso, na realidade, quando eu fiz o curso, nem sempre, eu até quase virei arqueóloga. Eu gostava muito de arqueologia, gostei muito de arqueologia também, no curso de história aqui da USP. Fiz o curso com piano, um curso fantástico. Até agora foi interessante, finalmente eu encontrei um lugar que eu pesquisei. Na época, eu estudei em uma cidade, Paestum, o tema era sobre as cidades antigas, uma cidade grega, na Grécia, né, lá no sul da Itália. E eu estudei de longe, né, eu acompanhei depois a história desse trabalho arqueológico que fizeram com a cidade.
E eu agora, finalmente, este ano, há um mês atrás, 2 meses atrás, consegui a pista. É fantástico, é assim, maravilhosa, é um espetáculo. E mesmo aqui na USP eu cheguei a fazer um curso com o Paulo Duarte. E cheguei a trabalhar um pouco com sambaquis, né, na região ali de Canané. Então eu tinha assim um gosto pela arqueologia, né, mas que eu acabei abandonando depois no decorrer do curso, porque no decorrer do curso não, depois que eu me formei, né, mesmo eu fiquei em dúvida, eu fui fazer a pós-graduação e uma vez quase que fui para arqueologia outra vez, quase que o piano me convenceu, assim, a ir para arqueologia novamente, mas acabei não fazendo isso. A fonte inspiradora foi o colégio. Foi o colégio. Aqui na capital. Aqui em São Paulo, na Rua da Glória. Um colégio freira, bastante conservador, reacionário, mas que tinha essa professora que... Ela era uma pessoa muito bem formada, né, assim, no ponto de vista da história, que começou a mostrar essa outra forma de estudar a história. Usando essas obras, era para estudar a economia cafeeira, entendeu? Assim, mas você lia essas obras, ela dava liberdade de fazer uso assim. E tinha uma outra coisa muito interessante nesse curso do Colégio São José, era muito fazer teatro. Elas vêm de uma inspiração jesuítica, né? As irmãs São José são de colégio jesuítico, então tinha o teatro sempre muito como um lugar especial nessa formação lá na escola. E a gente fazia, eu e outros colegas, nós fazíamos algumas peças históricas também, a gente gostava de fazer peça histórica, né? A gente tinha muita liberdade de fazer apresentações teatrais, né? Recitar poemas. Eu lembro que teve uma série que nós fizemos de poemas sobre a escravidão, né? Eu lembro que eu sabia decorar o navio negreiro. Então, eu acho que foi um curso bom, né? Um bom curso, coincidiu, não sei se o curso sempre foi bom, mas nesse momento específico, tinha algumas professoras, tinha uma professora de geografia, por exemplo, ela também já era professora do colégio vocacional, né? Então a gente fazia experiências, também a gente já tinha uns modelos que estavam sendo introduzidos na formação desses professores, me parece, agora pela distância, né? Que vinham pessoas que exatamente, essa professora foi formada também pelo Colégio de Aplicação da USP, entendeu? Então você tem uma trajetória já de professores que estavam com modelos inovadores. Eu acho que isso me deixou assim com grandes expectativas na época de ser, mais ainda de ser professora também, né? De ser alguém que fizesse coisas que não eram aquelas aulas tradicionais, nada disso, né? Então, E a sua trajetória depois como aluna aqui no curso de História da USP e a sua entrada na carreira docente, como é que a minha vida aqui na USP foi marcada, né? Quer dizer, eu acho que eu tive um percurso extremamente importante pelo fato de ter entrado aqui em 1964. Né? Quer dizer, aí teve o golpe. Né? Eu, do ponto de vista político, não conhecia nada, né? Pelo colégio de freira, mas que eu passei, quer dizer, meu pai que me dava algumas informações políticas, mas no sentido mais assim, meu pai sempre foi uma pessoa muito... Ele era advogado, ele sempre defendia a causa contra o racismo, né, contra o preconceito. Ele sempre foi um advogado nessa linha. A maior parte de todos os casos dele eram sempre pessoas negras. Né, ele odiava o racismo. Né. E daí, aqui na USP, mas eu não conhecia política, né? Não sabia direito o que estava acontecendo. E aqui na USP nós tivemos assim, aquele choque
né? Já teve um movimento em 31, dia 1º, eu sempre digo, nunca foi dia 31 de março, foi dia 1º de abril, nada dessa história, porque dia 1º de abril que chegou a notícia de manhã do golpe. E aí nós chegamos aqui na USP, eu cheguei aqui na USP para assistir a aula aqui de História, o departamento de História era lá na antiga reitoria. Não era nesse prédio aqui que nós estamos hoje. E aí foi aquele situação, e lá era o reitor, né? O reitor lá, foi uma situação assim extremamente marcante, assim, o fato do 1º de abril mesmo ser. E aí eu me envolvi, evidentemente, em toda essa história desse movimento estudantil, né? Fazíamos festas aqui no CRUSP, né? O CRUSP foi um lugar extremamente importante, né, do movimento estudantil da USP, além de frequentar também a Maria Antônia, né? Apesar de eu cheguei a ter algumas aulas na Maria Antônia, que eram as matérias optativas do curso, as matérias a história evidentemente era aqui, mas as optativas eram feitas na Maria Antônia quando eu optei por fazer antropologia, sociologia, então algumas disciplinas dessa área a gente fazia na Maria Antônia, né? E também acho que a prática de ensino era centralizada um pouco lá, na própria Maria Antônia. Então, assim, o movimento todo estudantil, a vida política, né, eu fui construindo aqui junto com todo o movimento que nós tínhamos e junto, né, nós tínhamos uma luta aqui interna, né, e eu sempre gostei, evidentemente, do nosso centrinho, né, tinha um centro que era ligado um pouco à geografia, né, e eu sempre participei, principalmente das atividades culturais, né, desse centrinho. Eu lembro que a minha coisa que eu mais gostava, que também é outro amor da minha vida, que vai ser a paixão por livros e bibliotecas, a gente fazia feira de livro, né, dentro do movimento estudantil. Uma das coisas que a gente, para arrecadar dinheiro, a gente sempre fazia feiras de livro. Isso foi muito interessante, assim, porque inclusive a gente ia para as editoras e comprava os livros, porque era uma dificuldade enorme, né, esse problema de livros, né? Não tínhamos quase tradução, você tinha que aprender a ter livros, e os livros a gente tinha que frequentar Mário de Andrade, né, porque a própria biblioteca não tinha uma biblioteca aqui, era uma dificuldade enorme que nós tínhamos em relação às leituras, né, que nós tínhamos que fazer. E eu convivi muito, eu lembro na época estava sendo publicada a História da Civilização Brasileira, a gente acompanhava os nomes, os livros que estavam sendo traduzidos, né? A gente tinha assim, um acompanhamento bastante intenso, mesmo livros de teses de professores, né, que estavam sendo publicados. Então, nessa parte acadêmica do movimento estudantil, aliou bastante essa relação com a forma como a gente, né, trabalhava com essa produção literária que nós tínhamos, né, no Brasil. E aqui era um momento aqui da história da cidade universitária muito intenso, né? A gente tinha eram poucos os cursos que tinham aqui, de 64 ainda. Quando eu entrei em 64, eu tinha História e Geografia, sempre foram juntos e separados, né? Faz parte da História e da Geografia, juntos e separados ao mesmo tempo. Tinha a Física, a Biologia, a Poli, a Matemática, a Pedagogia. Era o que tinha. Mas a Pedagogia, porque era a FEFELESH, né? Tirando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ainda era, antes da reforma, né? A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então tudo fazia parte dessa faculdade, né? Então, tudo era departamento da faculdade, né? A Física, a Biologia, a Pedagogia, era tudo parte da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A única diferente que tinha aqui era a Poli, né? Que era outra faculdade, né? outro instituto.
E então a gente tinha uma convivência muito grande, né? Nessa época foi assim, tinha uma efervescência cultural muito forte, por exemplo, mesmo a presença do CRUSP. Por exemplo, o CRUSP trazia peças de teatro, musicais, né? De várias pessoas que vieram para o CRUSP cantar. A gente participava muito dessa parte da cultural oferecida, era pouca, mas era extremamente significativa, né? Mário Scheibler fazia conferências, entendeu? Então a gente tinha muitos filmes que a gente passava, era assim, uma atividade cultural muito intensa nesse momento da história. Era um pedaço pequeno, a gente frequentava, como eu falei, sempre a Maria Antônia também, né? Mas a gente também nós tínhamos as nossas atividades de teatro, de cinema aqui dentro da cidade universitária. E depois de 60, bom, aí essa trajetória acadêmica, isso do ponto de vista da formação política, e nós, né, tínhamos uma disputa aqui dentro do Departamento de História, que se acirrou entre a direita e a esquerda, né, os professores, digamos assim. Então, nós tínhamos professores, eu gosto até disso, né, que esse departamento de história sempre ele teve uma certa abertura, digamos assim, de tendências diferenciadas, que para a gente no FUNEP, é claro, não tinha nenhuma consciência, mas então você tinha desde um professor altamente reacionário, como o Manuel Nunes Dias, que era da cadeira, era a época dos catedráticos, né, era catedrático de História da Civilização Americana, né, um grande personagem que achava que o maior político do século XX era o Salazar, só para vocês terem a dimensão de quem era o Manuel Nunes Dias. Acho que ele não morreu ainda. E você tinha o Sérgio Buarque, né? Do outro lado tinha a Emília Viotti. Enfim, tinha os professores, tinha o Istvan. O Istvan era assistente ainda, né? Quem era o Fernando Novaes, que era o catedrático, né? Então, o Fernando Novaes e os assistentes. Então, e a gente assistia a palestra, Florestan Fernandes, né? Enfim, a gente estava percorrendo aí esses autores importantes, né? E eu acho que a formação nossa aqui era muito, muito intensa nesses dois sentidos, tanto do ponto de vista nós éramos muito poucos, né? Porque naquela época, aí passando por todo o movimento estudantil lutando por mais vagas, nós entramos tinham 30 vagas, né? Os cursos eram de poucos alunos e tinha um curso noturno que estava começando aquela disputa já, de professores dar aula à noite, de manhã à tarde, de tarde e à noite. E aí a gente tinha uma intensa participação acadêmica, porque a gente tinha curso era de um ano. Então a gente, por ano, com cada professor de cada disciplina, você fazia 3, 4 seminários, né, de estudos. Era muito intenso o estudo, porque nós éramos muito poucos, né? Dos 30 que entraram, acho que nós sobramos do que? Uns 18, 20 na minha turma, né, digamos assim. E o curso era anual. Só para dar um exemplo, eu lembro muito bem, nós começávamos a fazer greve, né? Então aí alguns professores, muito como o caso aí do professor de História da América, o Manuel Nunes Dias, resolveu lá que a gente ia ser reprovado, porque a gente não fez prova. E aí eu lembro que nós nos reunimos, o grupo que não fez prova, né, que era o mais complicado, né, digamos, do professor, nos reunimos com ele e falamos: olha, professor, eu acho que eu devia pensar, dar uma outra chance para nós fazermos prova, porque se o professor não aguentar a gente outra vez um ano inteiro. Ele se convenceu e resolveu fazer outra prova e dar uma chance. Eu acho que ele pensou: acho que eu não mereço mesmo ficar com essa turma mais um ano aqui. E aí começou também depois, isso estou dizendo enquanto aluna da graduação. E aí o curso de prática de ensino para mim foi muito importante, né?
nessa trajetória de me tornar professora mesmo. Porque até então não tinha certeza se eu ia ser professora ainda. Eu estava lá tentando ver o que queria. Como eu falei, eu tinha já estava assim, meio encantada com a arqueologia e também mesmo com os cursos de ser historiadora. A gente frequentava, né, os cursos nos arquivos, né, a gente tinha uns cursos de metodologia, era muito bom. O próprio Sérgio Buarque, a gente às vezes ia ter aula no arquivo com ele, era assim, com a Maria Odila, né? E a gente tinha já, assim, a gente era introduzido mesmo dentro de uma área de pesquisa, né? E aí, quando eu fui fazer o curso de prática de ensino, o curso, a prática de ensino, na realidade, era feita dentro de um colégio, né, que era um colégio de aplicação, não é a escola de aplicação da USP, que, por sinal, o parênteses está sendo fechada por esse novo personagem da nossa história, né, que é um reitor, né, aliado aos projetos. Nem sei quais são, né? Os projetos anti-pessoas, eu acho que é isso, acho que é um projeto anti-pessoa, anti-humanista, anti-pessoa, tudo, né? Porque eu não sei o que eles querem. Mas enfim, não era ainda essa escola, não era esta escola de aplicação, porque essa escola de aplicação ela nasceu como dentro de um projeto de formação, era só, porque ainda não tinha o primeiro grau, né? Não tinha lei de 1971, então era primária, uma escola ainda primária, lá onde é hoje a escola de aplicação. Para os cursos da faculdade de filosofia, tinha uma escola que era da rede pública, que ficava na Higienópolis, na região de Higienópolis. E a gente fazia o estágio dentro do colégio, né? E era intenso dentro do colégio, a gente vivia as experiências dentro do colégio, que era o ginásio, né, e o ensino médio, e que estava dentro dessa renovação curricular, né, com a qual nós nos debatemos. Já tinha os colégios vocacionais, né, tinha o experimental da Lapa, então aqui em São Paulo a gente acabava tendo notícias dessas inovações, mas o curso era dentro mesmo do colégio. Eventualmente a gente tinha algumas aulas, que era a Silvia Magaldi, a professora, com ela, mas era mais orientação, nós não tínhamos que ler nada, não tinha leitura. O curso de prática de ensino não tinha nada, era um curso praticamente era estágio, né, e fazer relatórios do estágio e debates sobre as experiências, né, e elas, como tinham grandes experiências inovadoras, e uma delas era o estudo do meio, né, focava bastante no estudo do meio, e nós participávamos intensamente. Os debates eram em torno disso, do que a gente chamaria de aula teórica, que eventualmente ela dava, né? Mas a gente ficava dentro do colégio, a gente participava de tudo, da vida do colégio, das reuniões e dos projetos de estudo do meio e tudo mais. E foram assim, lá nós aprendemos já naquele momento que todo mundo era como teatro, né, como é que usava o teatro na escola, mesmo, né, como é que usava filme na escola, passavam filmes, né, dentro da escola. E tinha os professores, que o Toninho, aliás, conhece bem, né, aquele que você entrevistou, o Denis era professor, né, tinha uma equipe de professores excelente lá dentro do colégio, né? E então aquela experiência de vivenciar aquelas inovações todas, né, de aprender a fazer estudo do meio, Isso segunda metade dos anos 60. 66. 66. Eu me formei em 67. 64, 67. 67 eu fiz o estágio lá. Então, foi o ano inteiro, né? Lá dentro do colégio. E aí eu resolvi realmente ser professor. Eu lembro que a gente tinha que dar aula também, né? Eu adorei dar aula para os alunos que a gente tinha. Era uma metodologia muito diferente, fazer aqueles grupos de ódio, de GV. Os alunos tinham uma participação intensa, tinha uma politização intensa, tanto o ensino médio quanto as séries iniciais. Eu
adorei dar o curso que eu tinha preparado, os alunos gostavam, enfim. E aí que eu descobri que realmente eu queria ser professora. Foi a partir dessa experiência com o colégio de aplicação. Gostei demais e aí, logo que eu comecei a procurar dar aula depois, né? Me formei, mas aí, logo que eu me formei, em 67, eu fui participar da pós-graduação com a Emília Viotti, né? Que era de teoria e metodologia de história. Mas eu comecei a dar aula, né? Imediatamente eu fui atrás de aula para dar aula. Eu já tinha dado até uma experiência de dar aula, imagina em que a gente dava aula, em cursinho. E naquela época eram cursinhos de especializados também. Então, como o vestibular era descentralizado, eu lembro que eu fui dar aula no cursinho de jornalismo, da Casper Libero, né, de História do Brasil. E o que foi muito bom, por exemplo, é que eu nunca para a gente dar aula, né, eu nunca estudei tanto, aula em cursinho, eu estudei tanto, né, para poder dar aula, porque é diferente de estudar, né, dentro da universidade, né, dentro daquelas especificações, assim. Aí que a hora que eu fui dar aula, que eu entendi que aí a gente tinha que estudar uma história maior, mais intensa, né, e depois selecionar o que era importante. Isso aí que para mim foi assim mas eu posso dar aula do que eu quiser. Eu tenho que separar e estudar muito para poder separar o que é mais importante. Até independente de ser no cursinho, a gente tinha mais liberdade. Eu dava aula de História do Brasil, história que caía, né, nos vestibulares. Eu tinha que seguir aquele programa, mas mesmo seguindo aquele programa, você tinha uma opção de escolhas grandes, porque as provas não eram, né, como eu falo, que depois a gente vai discutir bastante, né, não era marca X. Eu, por exemplo, fui uma geração que eu não sabia fazer teste. Eu nunca fiz teste na vida. E eu também não ensinava ninguém a fazer teste, entendeu? Eu nem sabia o que era teste. Nós somos a geração que não foi formada com teste, né? E então o jeito de dar aula também da gente era completamente diferente, né? Porque aí a gente passa a ter a dimensão de como a avaliação. E aí mas aí eu comecei a me dedicar efetivamente também à pós-graduação com a Emília. Nós éramos uma equipe, assim, a Emília era diferente também, não tinha crédito, era outro sistema de pós-graduação, não é o sistema francês, que é mais difícil na França até hoje, não é o sistema norte-americano, né, do crédito, né, coisa bancária, né, bem econômica, né, quantos créditos você está devendo, é uma coisa horrível, né? Esse nome sempre me acusa, falar crédito, né, quando eu comecei depois a segunda etapa. Não, o curso era como é na França, ainda até hoje, né? Acho que é esse mesmo modelo. Você tem um orientador, você tem a tua pesquisa e você discute com o orientador e ele fala, você quer assistir um curso de fulano, porque você está com falha nisso, você vai assistir tal curso, né? Em tal lugar, tal. Nós éramos uma equipe. A Emília fez um projeto muito interessante para a pós-graduação, porque ela pegava um tema e todos nós tínhamos que ficar dentro daquele tema. Então nós éramos, acho que 5 ou 6 pessoas. Era Silvia, Baceto, dessa turma dela. Acho que quem ficou na faculdade foi só, o resto saiu, né? Não ficou. Desse grupo, só acho que a Silvia e eu ficamos na universidade. Depois tinha outras pessoas, a Raqueline, que acabou indo para a França, enfim, saíram outras pessoas. E o tema dela era a questão do operariado na Primeira República. Eu fiquei com a parte, eu escolhi fazer a greve de 1917. Então, a Silvia, eu me lembro, ela fazia a legislação trabalhista. Isso que eu me lembro, assim, o resto eu não... Tinha que fazer umas greves em Campinas, tinha uma moça de Campinas, ela fazia as greves desse período em Campinas. Bom, eu trabalhei efetivamente com a imprensa, né, anarquista, e começamos, e não tinha curso, ela reunia toda sexta-feira, nós nos reuníamos com ela e discutíamos alguns. E veja, o curso é de teoria e metodologia, isso que eu acho mais interessante, porque a gente lia muita teoria,
Mas a gente lia a teoria aplicada a uma situação de experiência. Ela não dava, a Emília sempre fez isso. Eu fui aluna dela de teoria de história e fui aluna dela de metodologia de história. Ela não fazia isso. A Emília dava aula com a prática e a teoria acompanhava a prática. Não havia curso, vamos ler o Marx, vamos ler tudo do Marx, 18 Brumário, mais não sei o quê, mais o Capital, mais isso, mais aquilo, vários livros, ideologia alemã, tudo, a gente lia tudo isso. E a questão que estava posta, por que nós tínhamos que ler isso? Porque ela dizia assim, a luta de classes, como é que ela é o motor da história brasileira? Porque a Emília tinha um problema sério sempre com o marxismo. Ela tinha uma ligação com Marx, evidentemente, mas ela trabalhou em escravidão. Quem trabalha com escravo, como é que você pega essas categorias, né, marxistas, que ela sempre dizia para a gente, Marx escreveu na Europa, né, na Inglaterra, dentro da Revolução Industrial, a gente tinha bastante consciência disso. E líamos autores, então, que ela trazia para a gente, principalmente o Sartre. Né? O Sartre foi um autor, o Lukács, né, Sartre, a gente lia bastante exatamente para a gente ver como que a gente ia usar categorias para as nossas pesquisas. Entendeu? É assim que é o curso de teoria que ela dava. E eu sou formada dessa forma. Entendeu? Por isso que eu nunca... E ela sempre dizia assim, vocês não vão começar uma tese começando com a questão teórica. Por favor, que eu rasgo. É brava, sempre me lembra. É brava, está doente, ainda está brava. Eu rasgo, detesto aquele negócio. Porque Rosa Luxemburgo faz um capítulo inteiro sobre não sei o que lá, a hora que vai fazer não tem nada a ver com aquilo, fica completamente deslocado, por que usou, não usou, por que escreveu tudo aquilo, também ninguém sabe, nem a pessoa que escreveu sabe, para fazer a pesquisa em si. Ela fala, vamos direto ao assunto. Então, eu fui acostumada, dentro da minha pesquisa de teoria e metodologia, a fazer isso, né? Vamos estudando os autores à medida que eles podem ajudar na pesquisa prática, na experiência de pesquisa, né? Você só vai usar uma categoria de análise quando você achar que realmente ela está ajustada. A Emília também fazia um seminário, assim, nós estávamos fracas em economia, história econômica desse período. Então, por exemplo, a gente tinha assim, uns privilégios, né? Então ela chamava um professor de economia para dar um curso para a gente, um seminário de estudos sobre aquele período, né? Vários seminários até nós tivemos de história econômica da época, né? Para entender um pouco a situação econômica que estava. Então, era esse o formato da pós-graduação, quando aconteceu 69. Bom, aí 67, 68, a pós-graduação foi um período mais conturbado com o movimento estudantil e 69 explodiu com toda a violência, né? E aí, no caso da Emília, preciso contar, acho que a história dela, né, que foi acusada até por colega daqui do departamento mesmo, de que ela era subversiva, etc. e tal, que as aulas dela eram de caráter altamente subversivo. As aulas de Emília de subversivo, acho que não tinham absolutamente nada. E aí, bom, a Emília foi processada, perdeu. Não só ela perdeu, não só ela foi aposentada compulsoriamente, como ela foi também processada. Esse grupo aí, nós ficamos assim no meio do limbo, né? Ficamos parados no tempo e no espaço. Aí um professor acabou ficando com a gente, o que foi até um favor, né? Assim, de um professor que acabou pegando a gente, que foi um professor de História Moderna, Contemporânea, que não tinha nada a ver com nada, né, assim, com a linha, né, de pesquisa da Emília, né, que é o famoso professor Eduardo de Oliveira França, que gentilmente acolheu a gente para dar título. Nós tivemos título porque, mas ele falou, eu discordo de tudo que vocês fizeram,
Foi até bastante interessante, porque ele falou assim, esse período que vocês estão estudando, nós estamos em 69, 70, isso aí foi em 70. Essas pesquisas que vocês fizeram, que ele leu, né? Que nós tínhamos feito, que não tínhamos concluído nada ainda, né? Só fizemos levantamento de fonte e estávamos lá discutindo ainda. Eu trabalhava muito com jornal, né? Na época, todos os jornais anarquistas, eu tinha feito todo esse levantamento. Ele falou assim, isso daí é jornalismo, porque é muito próximo, não dá. A gente para fazer história tem que ser 100 anos para trás, nós estávamos em 69, né? O século XIX, né? O século XX ainda não era objeto de estudo de historiador na cabeça do Franz. Mas enfim, daí eu me formei, e aí nessa época, e aí que eu me voltei mais para a escola. Em 1970 eu prestei concurso na rede pública, mas eu já dava aula num colégio judaico, né? Também nesse mesmo momento eu comecei a dar aula no Pérez, que também o Pérez me contratou porque eu sabia fazer estudo meio. Daí eu comecei a trabalhar fazendo estudo do meio, montando projetos de estudo do meio e tinha uma outra professora de geografia, a Eva também sabia, também tinha feito também da USP, sabia fazer os percursos de estudo do meio, e nós duas fizemos muita... A escola era pequena, o Pérez, né? Uma escola judaica, de uma elite judaica, digamos assim, bastante intensa, mas que dava muita liberdade do ponto de vista dos projetos todos inovadores. Era uma escola que se propunha a ser inovadora, a gente passava filmes, né, fazíamos trabalhos conjuntos de filosofia, matemática. Eu lembro que eu trabalhei com um professor muito interessante de matemática, Gelli, Oscar Gelli. A gente dava jogo de xadrez para os alunos e eu trabalhava historicamente o xadrez, como né, da China, a trajetória do jogo de xadrez e a representação que estava ali, e ele dava matematicamente o percurso do jogo, né? A gente fazia uns trabalhos muito interessantes, assim. Eu lembro que a gente passava Galileu Galilei, a gente tinha total liberdade, em plena regime militar. Eu levei os alunos para assistirem uma apresentação, por exemplo, de Arena Ponta Zumbi, entendeu? A gente tinha liberdade na escola para fazer. Eu lembro que às vezes os pais se queixavam de ter uma professora comunista, porque eu era taxada comunista na escola. Eu lembro que eu tinha dado a Revolução Cubana, eu tinha dado esses temas para os alunos no colegial já. Aí uma mãe falou, tem uma professora comunista, né? Isso na reunião de pais. Eu lembro que o diretor, que não tinha nada de extremamente conservador, por sinal, o diretor muito estúpido, virou para mim e falou assim, a Revolução Bolchevique aconteceu? A Revolução Chinesa aconteceu? A Revolução Cubana aconteceu? Então nossos filhos têm que saber sobre elas. E elas não vão ser ignorantes como a senhora. Se ela está satisfeita, tira teu filho da escola, se ele quiser continuar sendo burro e ignorante como a senhora. Assim era a simpatia do diretor. Mas de qualquer forma, funcionava, permitia que nós tivéssemos liberdade para fazer coisas assim, né, bastante interessantes na escola particular. Enquanto isso, eu não conseguia dar aula na escola pública. Eu queria dar aula na escola pública, mas eu não conseguia, não tinha vaga. É muito difícil. E aí teve concursos. Foi o primeiro concurso que mudou muito. Não sei se você sabe que o concurso de professor era feito aqui no departamento de História, quer dizer, de cada departamento que fazia. A Faculdade de Filosofia fazia os concursos, ligados à Secretaria da Educação, mas o concurso era feito aqui. Era uma prova escrita e oral. Bom, reprovava um monte de gente, né? Mas aí todo ano tinha. Então todo ano tinha um concurso, então os professores estudavam até conseguir passar, né? Lembrando que naquela época o salário do professor era bastante alto, né? Era
Aqui em São Paulo ele era bastante vantajoso ser professor. Era um bom partido. Além do mais, era um partido. Mas nós aqui no Departamento de História, a gente acabou muito arranjando partidos internos aqui, porque a gente, bom, História quase não tinha homem, rapazes, para a gente poder namorar, nada disso. Mas aí a gente começou a namorar com a turma da Física, né? Porque na Poli nós queríamos matar todos. Eles sempre foram reacionários, não tinha jeito, né? Qualquer contato com eles nos era assim, extremamente nocivo, a gente quase matava. Tinha bailinho aqui, né? Eles chegavam, pô, já vem aquele reacionário aqui, não dá, né? Então, e tinha muitos politécnicos que moravam aqui, né, no CRUSP. Então a gente convivia também com a turma da esquerda e da direita. Né? Mas os físicos eram melhores. Né? Então eu casei com um físico, muita gente acabou casando com físico. Eles eram melhorzinhos do que os politécnicos. A gente brincava. Né? Não, inclusive, né, morreram amigos muito próximos, né, da física nessa em 69. Né? Que atualmente eu fico, né, ainda mais pensativa sobre esses momentos. Bom, então, em 70 foi feito um concurso, que aí pela primeira vez fez teste, teve teste no concurso, porque era muita gente para fazer o concurso. E eles tinham, eu lembro que um dia era a parte pedagógica e um dia era a parte específica, né, de história. Agora, os testes, quem fez aqui foi um professor que ele era brilhante, um professor, brilhante não como professor, o professor não, do ponto de vista metodológico era um desastre, mas ele era maravilhoso como pessoa e um grande intelectual, que era o Paulo de Castro, que era de história antiga. E ele que foi um dos autores, não foi o único, mas da parte de história, acho que foi geral, acho que foi ele. Então os testes, assim, sabe aquelas perguntas que você faz? Você tem um texto, aí depois você fala a 1, 2, 3 com algarismo romano, né? Essa frase, esse trecho significa não sei o quê, assim, né? Depois embaixo a B, C, D, né? Que vinha a questão. Quer dizer, para cada. Era uma página, assim, para cada pergunta. E eram 80 perguntas. Tá certo? Bom, foi assim. Passaram pouquíssimas pessoas. Era muito difícil, acho que primeiro nós não sabíamos, eu não sabia fazer teste. Bom, e o Paulo não sabia fazer teste, né? Era um teste muito difícil, né? Era um teste que realmente avaliava diferentemente, né, dos testes atuais o que você estava lendo, o que você estava fazendo ali. E eu lembro que poucas. Eu passei, assim, acho que quem era da USP passava. Eu lembro que tinha uma pergunta assim, eu lembro que eu fiz um seminário com ele, de história antiga, sobre a paleta de Lars, né? Aquele primeiro documento, não sei o que lá. Tinha uma pergunta inteira sobre analisar aquilo, quer dizer, quem de outros cursos podia, entendeu, passar naquele concurso, né? Eu ficava imaginando, assim, quem não fosse formado na USP, dificilmente, né? Bom, enfim. Acho que todo nosso grupo, acho que ele passou, mas aí fui para dar aula na rede pública, né? Fui pegar e conviver durante muitos anos uma experiência com o Pérez, que eu continuava, né, da alta burguesia, e fui pegar curso noturno, que estava. E aí teve a mudança toda, né, da política em 71, né, aqui em São Paulo ela já tinha feito, né, você não precisava mais ter o exame de admissão, né, fazer o exame de admissão para entrar, já tinha feito aquela reforma aqui no estado de São Paulo. Escolas abarrotadas de alunos, eu fui dar aula numa escola no Piquiri, perto do Piquiri ali, eu lembro que é uma escola primária, né? As carteiras não cabiam os alunos no curso noturno. O aluno ficava com a perna para cima, porque a carteira era aquelas carteiras grudadinhas assim, né? No chão para criança, né? E tinha que os alunos tinham que se aula lá, era uma calamidade pública total, absoluta, né? Assim, um descompasso total
E ninguém sabendo dar aula, né? Eu lembro que eu chorava, não sabia dar aula. Eu era uma ótima professora na escola do Pérez e uma péssima professora no colégio, porque eu não sabia dar aula. Eu fui lá dar aula um dia, eu lembro que eu fiz um esforço enorme para levar slide, para passar slide, não sei o que lá. Tinha 3 alunos cegos na classe, entendeu? Então, sabe, assim, eram umas coisas assim, né? Que a gente não sabia como lidar, né? Como tudo aquilo que havia no colégio de aplicação, como é que você fazia ali, né? Com aqueles alunos, as classes abarrotadas, você não podia, eles não tinham nada, né? Não tinha livro, não tinha caderno, não tinha como comprar as coisas, né? Era assim, eu acho que a vivência com essa expansão escolar assim, foi dramática. Mas eu queria ficar ali. Era ali que eu queria ficar. Eu não queria sair dali. Bom, aí passado, aí casei, teve filho, aqueles negócios todos. E fiquei lutando a vida inteira para trabalhar com a escola pública. E logo que eu casei, no momento que eu mudei de escola, eu vim aqui eu morava em Genópolis, né? Em Perdizes. Aí eu mudei, porque o meu marido dava aula na física, né? E aqui da USP, a gente com criança pequena, tinha que morar perto. Aí eu me transferi para uma escola no Parque Continental e, coincidentemente, teve um grupo de professores que foi para aquela escola, porque nós éramos poucos efetivos, não tinha concurso, né, naquela época, mais, teve aquele de 70, depois não teve mais. E a diretora daquela escola tinha sido uma diretora de um colégio vocacional. Então, eu não sabia disso, né, mas quando eu entrei na escola, quando eu cheguei na escola, a escola não tinha grade, não tinha nada, ela tinha jardim em volta dela, ali no Parque Continental. Ela tinha uma cerquinha, assim, desse tamanho, assim, cheia de flores, assim, de verdes, entendeu? Então eu falei, essa é a escola que eu vou ficar. A gente podia escolher qualquer escola, porque não tinha concurso, a gente era concursado, você podia escolher qualquer uma. E lá depois eu descobri que a diretora mantinha aquele espaço, porque era a diretora que mantinha aquele espaço, né? Que a diretora era uma pessoa muito legal e aí muitos professores iam para lá. Então, assim, que conheciam, aí tinha um professor de química, um professor de português, várias, umas 3 ou 4 muito legais, a de geografia, que é a Nídia, né? O Mansurei, nós nos conhecemos na escola. E aí nós começamos a fazer tudo que a gente queria, em pleno regime militar lá, a gente deitando e rolando, assim, fazendo coisas ótimas dentro da escola, fizemos estudo meio, fazíamos tudo que nós podíamos fazer, teatro, fazíamos reuniões culturais. Eu montei, para variar, eu já gostava sempre, como eu falei, de livro, montei uma biblioteca que se chamou, que deu uma crise com os pais. E a biblioteca eu inaugurei com os alunos, fiz com os alunos a biblioteca, nós construímos a biblioteca. Montamos, né? Porque tinha a sala, as salas, o prédio também era muito interessante. Tinha uma sala para a biblioteca. Aí nós montamos, eu me lembro que foi o nome da biblioteca, nós fizemos uma votação. A gente fazia votação para todo mundo prestar atenção que ia ter a inauguração da biblioteca, etc. e tal, né? E ela se chamou... Oh, meu Deus. Nós pusemos em votação Monteiro Lobato, personagem, acho que nós falamos Guimarães Rosa, talvez, não sei, livros que eles estavam lendo, autores que eles estavam lendo. E tinha morrido o poeta, o brasileiro que fazia música, cantor, o Vinícius de Moraes. E aí ele tinha morrido e aí eu falei, bom, e eles tinham lido poesias e cantavam música, lá tinha tido um festival. Aí foi escolhido Vinícius de Moraes, para o nome da biblioteca. E os pais dos alunos fizeram uma reunião, queriam me matar. Imagine, um mulherengo, bêbado,
comunista, dono, nome da biblioteca da escola, não sei o que, aquelas lutas. Os pais também reagiam muito, né? Tinha os favoráveis, evidentemente, mas também tinha uma briga interna, que o Parque Continental representa muito bem essa classe média que tinha apoiado a ditadura, né? Tinha crescido um pouco essa ditadura, mas tinha lá os pais também. Mas a gente fazia coisas assim muito boas. É claro que uma vez também fui chamada para depoimento, que a gente era comunista, né? Fui chamada, a escola era vigiada, né? Ela passou a ser vigiada. Em determinado momento ela passou a ser muito vigiada na escola, chamava a delegacia de ensino, né? Então de repente nós começamos a ser cercados um pouco assim, mas até sábado passado foi, não sei se fala, acho que não, muitos alunos, ex-alunos da escola ainda revivem aquela época. Né, desse período aí. Você saiu da escola pública, né, dessa trajetória da escola pública para dentro da universidade, de novo agora. Aí depois, então, depois de toda essa experiência que nós tínhamos, não exatamente pela fase de perseguição, mas a escola acabou assim, a gente recebia muitos alunos para fazer estágio. Por conta disso, ela ficou meio famosa na região aqui, e como é perto da cidade universitária, de repente, vários professores de várias disciplinas, também de física, de química, mandavam os alunos fazerem estágio lá conosco. Nós viramos, de repente, um lugar de acolhimento de muitos alunos. A Elza Nadai era professora de prática de ensino, mandava muitos alunos, acho que metade dos alunos ficavam lá comigo, né? E aí eu resolvi voltar. Aí até pode pegar essa pergunta, como se aproximou das temáticas relativas ao ensino de história, né? Eu comecei a pensar, porque assim, eu tentei voltar uma vez, outra vez para fazer mestrado, né? Primeiro mestrado, né? Já tinha as novas regras. Até eu lembro que o Fernando Novaes, vamos fazer. Ele até comecei a discutir um tema sobre banditismo com ele, baseado no livro do Robert Ball. E eu queria desenvolver um tema de um bandido que tinha na minha região, lá de Franca, que era o Dioguinho, né? Era um cara que trabalhava com os fazendeiros, lá tem ligado a história da minha família até. Meus bisavós meu bisavô, diziam, era o cruel dono de todas as terras, né? E usava o Dioguinho para matar as pessoas, e ele tinha um colar de orelhas. E minha avó contava essa história para mim, ela tinha horror, era o pai dela que fazia isso, né? Ela tinha horror. Tanto que quando meu filho nasceu, eu pus o nome de Diogo, ela falou, não põe o nome de Diogo. Eu falei, vó, mas não vai ser Dioguinho. Não vai ser assim, né? Mas, e aí eu falei, não, mas eu não quero fazer isso. Não estava interessada em fazer. Eu falei, tem tanto historiador que pode fazer tanta coisa boa, né? Eu acompanhava bastante a renovação da produção historiográfica. Aí eu falei, não, eu queria ver se é possível, né? Acho que toda essa dificuldade que eu passei para conseguir desenvolver um ensino de história na escola pública, dentro daquelas condições, né, bastante... Você estava falando dessa aproximação. Então, eu tinha aproximação com os estágios, e até eu batalhava muito na época na FEUESP para que os professores que recebessem os estagiários fizessem como acontecia na França, né? Quer dizer, eu nem sabia que acontecia isso na França, depois que eu fui para a França que eu fui ver, que era dele ser um professor
que recebesse a mais, ou tivesse alguma coisa diferenciada, porque, por exemplo, eu tinha de 10 a 15 estagiários comigo que participavam, eu não podia ter hora de café, não podia ter nada, eu ficava com eles, eu ficava orientando, eles queriam saber como é que eu preparava a aula, eu ajudava eles a montarem as aulas dele, porque eles davam aula no meu lugar, né, na classe, eles eram obrigados a fazer estágio dando aula. Então, eu queria que nós, que recebíamos os estagiários, eu estou trabalhando não sei quantas horas a mais. Eu tinha que chegar mais cedo, sair mais tarde, né, da escola, porque eu tinha que receber esses estagiários. Eu conversava isso com a Elza. E eu já comecei naquela época, ela sempre me chamava para ir para, naquela época, o que é, como que chama? Indip? Não, como é que é? Tem que junta didática com prática também. É o Indip. Era só a prática antes, não tinha a didática. Começou de uns encontros iniciais, eram de prática só. E aí eu sempre apresentava já trabalhos com a Elza. A gente fazia trabalhos em conjunto e tal, né? E a Elza dizia que eu fazia trabalho melhor do que o colega de aplicação. Né? Os nossos projetos lá da Arquiticlino, ela preferia, não que era melhor, sei lá, ela preferia os nossos projetos do que os próprios colégios da escola de aplicação. Bom, e aí eu comecei a pensar, mas será que não dá para a gente fazer uma reflexão como disso, né? Porque eu já havia apresentado até seminários sobre isso, as delegacias de ensino chamavam também para atuar com os professores, para ensinar também os outros professores, para dar curso de professor, né? Eu falei, eu não posso transformar isso numa temática na área de ensino, como pesquisa dentro da universidade, né? E aí eu fiz um projeto da história, porque assim, também nesse momento, o que nós estávamos vivendo? Nós estávamos vivendo a briga para a volta da História e Geografia. Eu já estava na AMPU, de São Paulo, eu fui uma das primeiras, acho, quando foi a possibilidade do professor da rede entrar na AMPU. E aí eu fui uma das primeiras que eu fui representante docente da rede na AMPU. Em 79, 80, por aí. Então eu participava muito aqui da AMPU e das reuniões aqui, me aproximei outra vez de professores, muitos colegas meus eram professores, a Raquel Gleiser, a Silvia, a Ana Maria, eram da minha geração, né, de professores. E aí eu já conhecia pesquisa na área de ensino de física, por conta do meu marido, na física, no Instituto de Física, que eu sempre convivi, também tinha amigos lá, né, nossa, ainda da geração ainda que eu tinha estudado, história, como eu falei, história e a física sempre se deram bem. E eles já tinham criado pesquisa na área de ensino, de física, bastante interessante, né? Meu marido mesmo produziu, o mestrado dele é de ensino de física. E o Diomar, que vocês conhecem, né? Que ele produziu junto com o Ernesto Hamburger, né? Porque o Ernesto era um professor famoso assim, na área de física nuclear, foi para fora, etc., para ser um físico nuclear, morava nos Estados Unidos, morou na Alemanha, etc., voltou e falou assim, olha, física nuclear morreu, tudo morreu, nós temos que saber o que a sociedade sabe sobre o ensino de física, sobre a física, e nós vamos me dedicar ao ensino de física. O Gutenberg queria matar o Ernesto, mais ou menos, porque ele foi montar um projeto de pesquisa de ensino de física. Ele falou que o que importa é o que a sociedade sabe sobre física. Né? E aí eu acompanhava essas pesquisas e eu falava, mas e a história? Por que não tem pesquisa na área de ensino de história? Né? E eu tentava conversar com a Elza falava, eu não tenho, sou só eu, né? Sou a única professora, não sei como é que eu faço. O departamento de história, ela tinha vindo da pesquisa sobre história da educação.
Ela falou, o máximo que a gente consegue é entrar na área de História da Educação. E ela tinha feito a pesquisa dela de mestrado sobre a história da Constituição do Ginásio São Paulo. E depois ela fez o doutorado sobre a história da universidade, né, dos cursos da filosofia, mas não sei, não lembro de ver, mas enfim, a origem da Universidade de São Paulo. Mas eu falava, não, mas tem que fazer de ensino também. Por que a gente não faz de ensino? Porque nós estamos lutando exatamente para a volta da história para, né, na briga contra estudos sociais. Eu até entendo, porque a Elza foi uma das que, porque ela relutava, porque ela que criou, né, os estudos sociais, ela foi uma das que escreveu sobre estudos sociais, fez o currículo de estudos sociais. E eu nunca entendi direito o projeto de pesquisa de estudos sociais feito pelos colégios vocacionais, porque os colégios vocacionais chamavam como estudos sociais, apesar de manterem história e geografia, mas eu acho que eles tinham um projeto. E o estudo do bem, em geral, ele era entendido como um curso de estudos sociais pelos vocacionais. O colégio de aplicação era diferente, né? Mantinha a especificidade da disciplina e fazia a interdisciplinaridade. Foi uma coisa que nós conseguimos fazer na prática no arquiteto, por exemplo, a gente juntava, aí a gente ampliou mais ainda, porque não era a área de humanas que se unia. A gente unia química, física, matemática, né, junto com a área de ciências humanas. A biologia entrava muito conosco, a professora de biologia sempre trabalhava nos estudos também com a gente, enfim, a gente tinha ampliado mais e refeito bastante essa discussão, que eu queria abordar essa volta do ensino da história, que eu estava nela, a gente também estava nela, acabar com a educação moral e cívica, acabar com a SPBI, introduzir um curso de história política no lugar, a gente tinha até projetos assim, bastante interessantes que a gente discutia. E aí, quando eu fui querer fazer um projeto de pesquisa de história, que a Elza sempre falava, não, então é a história da educação. Eu falava, bom, então, dentro da história da educação, a gente não pode encaixar a história do ensino da história. Não é? Foi por isso que eu montei aquele projeto que deu origem ao meu mestrado. Né? Porque aí, quando a gente estava discutindo, vai voltar a história, mas eu falava, mas qual história vai voltar? Aquela lá tradicional, de história, né, porque o currículo era história do Brasil, não, era história antiga, depois quando chegava na Idade Moderna era história do Brasil, e da forma muito, né, muito pouco interdisciplinar, muito pouco ligada às problemáticas sociais que a gente vivia, né? A gente sabia de toda aquela... A gente já fazia aquela discussão de uma história voltada para as elites, enfim, a gente já fazia toda... Eu já tinha feito essa discussão nos anos 60, né? Nós já estávamos no final dos anos 70. E aí... E a pergunta sempre que eu fazia é essa, como rever tanto conteúdo quanto método no retorno da história, né? Caso retornasse, que história era essa? Havia umas tentativas já em São Paulo para a história da América, né? Rever um pouco esses conteúdos também mais latino-americanos, mas enfim, eram debates que estavam postos e que eu tentei transformar isso dentro de uma articulação que quem me inspirou foi a própria Elza, de fazer sobre a história do ensino de uma disciplina. Mas na época, eu não sabia o que fazer. Né? Aí eu fui falar com a Elza não queria. Eu falei, bom, então eu vou para o departamento de história. Aí eu, com o meu projeto, voltei. Aí a Raquel, por amizade, me aceitou. Mas por amizade, né? Porque ela também não sabia como me orientar. Eu falei, agora você se vira. Né? Então, acho que aí, evidentemente, todo o curso da Emília voltou à tona para mim. Entendeu? Toda a questão teórica, mas eu só fazia questão teórica porque eu fui ler toda a história da educação, que para mim estava ultrapassado. Não dava. Né? Aí eu fui fazer uma crítica, até escrevi alguns artigos, fazendo uma crítica naquela época já sobre essa história da educação, que não tinha escola.
né? É uma história de educação sem escola, é uma boa história. No máximo era uma instituição, mas não tinha sala de aula, né? Não tinha professor, não tinha aluno, né? Era só reformas, né? Fiz um balanço bastante grande. Eu lembro que eu fiz um trabalho bem extenso. E nisso abri uma vaga da... não sei se eu já tinha... Estava no fim da minha pesquisa. Abri uma vaga da noite para o dia. Ninguém sabe como entrei na noite, foi uma coisa altamente estranha. Abri uma vaga, porque a Elza era a única professora de prática de ensino de história. Ela tinha 150 a 180 alunos por ano, sozinha. Abri uma vaga e aí eu entrei nessa vaga, né, de prática de ensino, ainda fazendo a pesquisa, porque eu entrei exatamente porque até concorreu comigo doutores já, mas eu era a única que estava fazendo pesquisa de ensino de história. Isso aí foi eu estava inovando, né? Eu lembro da banca que falou, mas o que é pesquisa na área de ensino de história? Eu falei, eu estou criando, acho que eu não sei o que é. Podemos discutir aqui o que veio a ser, né? Com a própria banca. Eu falei, eu também não sei, né? Quais são, acho que uma coisa é a gente pensar nos temas fundamentais com os quais a gente tem que debater e fazer uma pesquisa em cima disso, que tem que usar tanto a produção historiográfica quanto a produção pedagógica, né? Das outras áreas, mas eu não sei exatamente como fazer, né? Estamos aqui caminhando para construir. E aí eu passei no concurso, né? Porque eu era a única que estava inovando, digamos assim, numa trajetória de pesquisa, né? E também eu lembro que também na banca valeu muito, na época valia muito você ter tido a experiência de dar aula, né? Porque por ser professor de prática de ensino, né? Eu tinha uma larga experiência de como organizar estágio, evidentemente. Eu era uma especialista em estágio já nessas alturas do campeonato, que eu tinha recebido estagiário, etc. E tal. E acabei passando no concurso. E então me tornei professor de prática e terminei o mestrado, mas assim, o meu mestrado deu uma confusão porque ele era para ser já o doutorado, porque ele tinha, valia o que eu tinha feito com a Emília, né? E aí eu não precisava fazer o mestrado. Mas por razões familiares, meu marido precisava sair do Brasil, porque a física obriga a sair, fazer pós-doc fora, ele tinha que sair, ele já estava enrolando por minha causa de não sair, e a física estava pressionando. Eu peguei e falei, olha, quer saber uma coisa, eu vou terminar já. Eu tirei um capítulo daquele livro lá, que era sobre ensino histórico das escolas normais. Eu joguei fora para ficar menor, para poder fazer, virar o mestrado, né? Então, fiz o mestrado e defendi, entrei no doutorado imediatamente. A Raquel Gleiser, né, que foi minha orientadora, que me recebeu, ela falou, então vai para a França, e convenci meu marido de ir para a França, porque eu achava que também lá deveria ter alguma coisa na área de ensino de história, né, para pesquisar. E aí eu fui, aí eu fui então como doutorado, e eu consegui imediatamente também uma bolsa sanduíche. Foi assim, coincidiu, foi acho que uma das primeiras bolsas sanduíches também que teve, pelo menos na nossa área, porque depois eu não tinha com quem conversar. Eu falava assim, eu mando relatório para quem? O CNPq não sabia para quem. Quem ia ler? Ah, não, depois você faz, né? Eles estavam ainda numa situação esdrúxula, né? Isso era 87, 88, por aí. E aí, bom, mas enfim, eu fiz lá o projeto, que era uma continuação, era aí o ensino de história relacionado à França, porque que a França estava... porque sempre nós tivemos uma influência francesa no ensino de história, era isso que eu estava estudando. Inclusive os estudos do meio, que eram muito diferentes dos estudos do meio propostos pelos Estados Unidos, né, que tinham outra conotação. Enfim, eu ia trabalhar com essa questão. E aí, quando eu fui para a França, eu tive uma sorte grande também naquele momento, nessa bolsa sanduíche,
porque estava a Cátia de Queiroz Matoso tinha iniciado um curso de História do Brasil na Sorbonne, Paris 4. Ela era a primeira catedrática da aula lá. E aí me aproximei de um grupo e também fui para o NRP. Quer dizer, que oficialmente quem era meu orientador lá era ligado ao Departamento de História aqui, que eu fazia aqui, né? Eu era doutoranda daqui. Era o Instituto de Études d'Amérique Latine, o Morro, Frederic Morro. Aí o Morro me recebeu muitíssimo bem e ele falou, só que eu de ensino de história não entendo nada. Nem se você for fazer de ensino de história da América. Eu não entendo dessa área, você vai para o NRP. E no NRP, que é o Instituto Nacional de Recherche Pedagógica, eu conheci o Chervel. E me aproximei exatamente, a hora que interessante foi assim, ele que leu, ele sabia ler, ele é linguista, o Chervel, né? Está vivo ainda. Ele leu meu mestrado, ele gostou muito, e ele falou, você usa uma palavra que eu estou estudando, chama cultura escolar. Eu uso, porque não tinha outra palavra para pôr. Mas o meu mestrado, se alguém ler, não tem nenhuma teoria por trás, né? Eu fiz exatamente como a Emília sempre me ensinou a fazer. Quer dizer, você usa alguns conceitos no momento que você tem que usar. Depois ele vai dar conta do quê, né? E eu uso, por exemplo, o conceito de cultura escolar, mas nem pensei sobre ele. Eu uso numa prática para uma explicação de um contexto escolar, né, com o qual eu estava trabalhando. E quem me chamou a atenção foi o Chervel, que ele estava exatamente escrevendo sobre isso naquele momento, né? E o Chervel, para mim, foi muito importante para organizar o conceito de disciplina, aí que eu fui montando, né? Até não estou dizendo o que é disciplina escolar. Eu falo sobre uma disciplina, mas eu não disser, eu não conceituo e não explico sobre isso, né? Eu só pus um trabalho bem empírico, né? E aí ele foi me dando exatamente a dimensão, né, de pesquisa sobre ensino. Eu acho que ele começou a ordenar a minha cabeça sobre isso, né? Disciplina, currículo. Aí eu comecei a ler o Hudson, ele que me apresentou os textos do Hudson. E, enfim, foi muito importante essa aproximação que eu fiz com o Chervel e no NLP. Aí, só que, o que aconteceu comigo? Um dia, eu adorava ir para a Biblioteca Nacional Francesa, que ela é maravilhosa, né? Quem foi para a França conhece a biblioteca, acho que se apaixona também pela biblioteca. Nem era essa bonita que tem agora, era uma antiga, muito bonita também, na Richelieu, a velha. E eu fui lá para Obras Raras, tinha outros brasileiros, que eu falei com esse grupo todo, que eu estava com a Kátia. E aí eu falei, eu vou lá para saber o que tem sobre o Brasil nessa biblioteca, que livros tem do Brasil, livros brasileiros, né, que tem nessa biblioteca. E eu fui para a área de Obras Raras e comecei a percorrer, de repente eu comecei a ver assim, uns livros, é tudo manuscrito, aritmética da infância, português. Rio de Janeiro, Paris, não sei o que lá, um monte, mas vários. História do Brasil para criança lá, fui aprender dos caras lá, né? O Cônego Fernandes, primeira edição, segunda edição, terceira edição, quarta edição, porque na França, por causa da lei do depô legal, do depósito legal, você tem que colocar todos os livros editados ou impressos na França. Porque muitos livros que eu aprendi eram editados no Brasil, mas eram impressos só na França. Tinha livro daquele chato, daquele amigo César Borges lá, né? Aquelas coisas lá. Tinha um monte de livro brasileiro. Porque eu falei, gente, isso daqui é um tesouro, né? Aí eu pedia para as bibliotecárias me mostrarem, o livro estava... Não, você é a primeira pessoa que está pegando esses livros, porque nunca ninguém... O livro ainda, elas tinham que abrir, sabe? Assim, que estava fechado. Né? Elas abriam tudo, ficava todo mundo assim para não rasgar o livro. Era muito engraçado, aquela povo que ama livro, né?
abrindo o livro lá. Bom, aí eu peguei e falei, gente, eu vou largar essa pesquisa de ensino aí da história do ensino de história, eu vou trabalhar com a história do livro didático, porque não é possível. Inicialmente eu queria falar só sobre os livros de história, mas eram muitos livros. E aí eu revirei meu doutorado e fui fazer... no primeiro momento eu só percorri os livros de história, né? Percorri mais ou menos até FTD, até 1930, mais ou menos. Aí eu achei que era muita coisa boa ali para deixar de lado. E aí eu conheci o Alain Chopin, também no NRP, né? Que estava com a história do livro e tal, didático. E também foi muito importante, né, a minha aproximação com o Alain Chopin, e aí eu fui para fazer o doutorado sobre a pesquisa sobre o livro didático, né, e a história do livro didático. E aí voltei para o Brasil, terminei, fiz o doutorado, etc., mas criando o máximo possível de pesquisa na área de ensino de história, junto com a Elza. E a Elza começou a entrar, nós começamos a formar o primeiro grupo, nós tentamos fazer um grupo com o Marco Silva, que também já estava começando aqui, e com a própria Raquel, que tinha nos orientando, né? Tinha sido a primeira, mas já estava alguns alunos se interessando pelo ensino de história. Também quem se interessou um pouco foi a Marlene, o próprio piano também tinha um interesse na área de ensino, nós estávamos formando um grupo, aí a Elza morreu. E aí, com a morte da Elza, deu um problema, porque eu tinha que assumir sozinha todos os cursos e toda a formação pelo lado da Faculdade de Educação, porque não tinha outro professor. Era eu e a Elza, tá certo? E aí a coisa não vingou de fazer essa pós-graduação entre o Departamento de História junto com a Faculdade de Educação. Porque tem problema de crédito, todo aquele negócio, quer dizer, 50% do crédito era no lá. Era eu que tinha que dar 50% sozinho, entendeu? Aí era impossível fazer essa aproximação dessa forma, né? E, enfim, aí, mas continuei fazendo pesquisa, tanto aí na linha da história da educação, quanto de ensino de história, né? Porque daí eu comecei a trabalhar muito em relação ao currículo. Né? Foi um tema que eu comecei a percorrer, a relação, por que o currículo era por disciplinas, essa foi a pergunta, né? E eu já tinha estudado como é que se constitui a disciplina de história, mas por que os currículos são constituídos por disciplina? Esse é o grande problema que eu atravessava na época, o que eu me detinha mais na época, e ao mesmo tempo que eu comecei a ter experiências, que eu já tinha tido experiências de produzir currículo, né? E eu estava assim, em três experiências para mim foram fundamentais. Uma delas foi logo que eu voltei da França, né, em 90, eu fui chamada para trabalhar no currículo com a Prefeitura de São Paulo para fazer do curso noturno, de EJA, né? Um currículo de história para EJA. Então foi uma experiência muito boa, junto com os professores, foi a forma de construir o currículo, né? Que era a reorientação curricular pela via da interdisciplinaridade, novamente discutindo a questão do que é interdisciplinaridade, né? E foi muito bom aquele projeto, aquela experiência. Aí eu fui chamada, né, fui convidada pelo CTI, uma época, aí teve toda uma história porque eu vou entrar com a questão indígena. Né? Os indígenas, Terena, tinha Terena, depois Craô também. Um dia apareceram na minha aula com uma antropóloga do CTI, que é a Elisa Ladeira, dizendo que eles estavam na fase de produzir currículo, né, devido à lei depois da escola para os indígenas, né, proporcionado pela Constituição de 88, e os terenas já tinham uma experiência escolar grande, principalmente vinda pelas escolas do CIO, né, que são aquele grupo evangélico lá, então eles tinham umas experiências complicadas, mas enfim, de currículo em que os professores indígenas eram os professores das escolas.
E eles tinham que montar um currículo e eles falaram para mim que o problema naquele momento deles era o currículo, era a aula de história. O resto ia bem, matemática, porque já tinha a língua terena escrita, enfim. O problema deles era a história. E a pergunta que eles me fizeram era aquela, né? Por que nós, terena, que lutamos na Guerra do Paraguai, não estamos na história do Brasil? E aí eu comecei a trabalhar com as experiências de montar currículo com escolas indígenas, a partir dessa experiência com os terena e depois em seguida com os Graú. Então foi nessa organização curricular que eu entrei, que era a segunda grande experiência, quer dizer, eu tinha tido experiência com eles, experiência com os indígenas, e foi quando eu fui chamada, numa época, numa situação como é que chama? Da base, não era base curricular, agora não, os PCEs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, né? E daí também foi uma experiência extremamente complicada, né? Quer dizer, veja, a gente partia de experiência de currículos locais, né? Reja, em São Paulo, terena, na comunidade terena, você pensar um currículo nacional, né? Numa experiência que nem existia currículo nacional, historicamente falando, né? Apesar que eu sempre achei que existiu, mas enfim, uma outra questão, né? E eu trabalhando com os livros didáticos, a minha tese era essa, os livros didáticos é que fazem os currículos, né? Então aí eu fazia toda a ligação da produção e se eu fizer isso, coteja bastante, né? Como é que você pensa e como é que você vai produzindo. Às vezes eu, por exemplo, demorei muito a escrever sobre a questão indígena. Talvez demoro até hoje, eu acho. Tem, né, assim, essa relação para mim é complicada de acompanhar. Acho que eu nunca acompanhei minha produção. Não me lembro de ter feito isso. Né? Com o que eu estava pesquisando, com o que eu estava escrevendo, fazendo, não sei. Vamos deixar para os analistas, né? Não sei, eu não consigo acompanhar direito, assim. Tenho dificuldade de pensar isso, pelo menos agora. Então, eu fui lá numa luta complexa, né, fazer os parâmetros curriculares nacionais, e uma coisa que para mim era clara já, né? Por isso que eu falei, eu estou falando isso, porque tem um artigo que eu escrevi, que outro dia eu reli, que está uma obra que nós fizemos. Porque essa questão de currículo já vinha percorrendo a minha cabeça fazia tempo, né? Claro, desde que eu comecei e nós tínhamos feito aquele encontro organizado, Elza e aquele primeiro, em 88, né, do Perspectivas do Ensino de História, que foi assim um susto que nós tivemos, porque quando nós pensamos em fazer aquilo, era a época que estava reformulando a volta da história. A gente imaginava, porque os encontros que tinham na Faculdade de Educação, assim, 200, 300 pessoas. Vieram mais de 1000. E nós, de repente, falamos, onde que nós vamos pôr tanta gente? Não tinha lugar para pôr tanta gente, né? Veio gente do Acre, de tudo quanto é lugar, né? Nós levamos, assim, numa época que era muito difícil a comunicação, porque a comunicação era dada pelo ANPU, mandava cartinha, né? E com Secretaria da Educação, não tinha outros veículos. Como é que você comunicava com as pessoas para virem, né? E aí, bom, e eu lembro que eu escrevi um artigo do segundo encontro, depois da morte da Elza, até eu quero relatar um fato assim, quando tinha parado Perspectivas, né? Em 88, depois eu fui para a França, voltei, não sei o quê, a Elza estava fazendo pós-doc, fui para Portugal, e eu estava terminando o doutorado, enfim, parou e ninguém fez, porque também não é que nós tínhamos nenhuma obrigação de continuar fazendo. A gente fez, falou, bom, quem quiser faça outro, se for o caso, mas ninguém fez. E aí a Elza e eu começamos a falar que a gente queria fazer então outra vez, né? Já que ninguém está fazendo, vamos nós fazermos. E aí, em 95, nós resolvemos, 94 nós resolvemos fazer, 95, em janeiro de 95, nós tínhamos marcado uma reunião
para organizar o Perspectivas, devia assim, começo de janeiro. Eu liguei para a Elza sempre passava as férias, ela passava o Natal, Ano Novo, como chama essa praia lá famosa, perto de Santos, Guarujá. Aí a Elza tinha um apartamento em Guarujá, estava lá, liguei, falei, ela me ligou, nunca esqueço, era uma sexta-feira, e falou, olha, que a gente vai reunião segunda. Ela falou, olha, aqui está muito cheio, aqui não vai dar para eu voltar domingo, porque muita gente vai voltar, vai ter congestionamento. Vamos marcar a reunião para terça, ou segunda à tarde ou terça, porque daí eu só vou voltar segunda. Eu falei, tá bom. Sábado ela morreu. Ele entrou em coma, né? E ela foi morrer na segunda-feira. Foi assim, um problema assim, bastante complicado, exatamente, né? Nesse momento que nós estávamos organizando um pouco essa questão de como fazer pesquisa na área de ensino, de começar a receber orientandos, né? Organizar o evento um pouco para a gente fazer um mapeamento de como estava essa situação de pesquisas na área de ensino. Aquele texto, por exemplo, sobre tempo, espaço. Aquilo já era um começo, que a gente fazia junto com os cursos de prática de ensino, né? E que a gente fazendo com os alunos, nas escolas, nas salas de aula, né? A noção de tempo dos alunos, né? Então a gente estava fazendo isso, nós estávamos percorrendo um pouco essa trajetória para se chegar, tanto com a história do ensino da história, a história da disciplina, né? Quanto as práticas sobre as noções fundamentais do ensino da história. Assim que a gente estava organizando as pesquisas na área de ensino da história, nessas duas direções, né? E a gente queria fazer exatamente o Perspectivas dentro dessa problemática, para ver como é que estava mais ou menos um mapeamento no Brasil, né, dessa situação, o que as outras pessoas estavam fazendo, produzindo, né? E ao mesmo tempo, a gente tinha sempre a preocupação de ter uma organização do ensino da história, das pesquisas, ligadas ao que estava acontecendo com a produção historiográfica. Né? A gente procurava sempre acompanhar, tanto que o Perspectivas ele foi pensado, pelo menos por nós duas, e por mim mais ainda, nessa relação entre os historiadores, né, e entrar em contato com esse grupo que estava iniciando a pesquisa no ensino. Né? Como articular também as questões pedagógicas, né? Então, na área da psicologia, enfim, desses outros campos pedagógicos, né? Eu lembro que eu trabalhava também bem com o professor de física, que ele morreu também, né? Logo, pouco antes da Elza morreu também esse professor de física lá da Faculdade de Educação. E eu lembro também outra pessoa importante com quem a gente dialogava, que morreu quando eu estava na França. Foi um choque também, né, que é o Carlinhos Vezentini. Né? A gente tinha um grande debate naquela época dessa relação da produção historiográfica relacionada por exemplo, ao uso dessas linguagens, né, no ensino, né, dessas novas linguagens, que era a perspectiva dele. Ele usava muito cinema, né, e com a psicologia de aprendizagem, né, a gente tentava fazer uma discussão, né, e a Faculdade de Educação era importante nessa época exatamente porque você discutia com as outras áreas também, né, como que a biologia está pesquisando o ensino, como que, né, e para nós era importante isso, mas ao mesmo tempo a gente queria atrair os historiadores, né, por isso que o Perspectiva foi pensado sempre em ter esse encontro de historiadores com a área da educação. No começo, pelo menos nós pensamos assim.